Olá, o meu nome é Gabriel Dimas, eu sou pastor adventista e este é o penúltimo áudio da série de comentários e leitura do livro de Esther. Hoje falaremos sobre o capítulo 8 deste livro. Vários são os provérbios que podemos usar para sintetizar os eventos relatados no livro de Esther. Por exemplo, no áudio passado, falamos sobre provar do próprio veneno ou cavar a própria cova, quando nos referimos ao trágico fim de Amã. No capítulo 8, o ditado popular que podemos empregar seria: um dia da caça, o outro do caçador. Foi isso o que aconteceu ao povo judeu. Um dia eram a caça, entregues à morte por assassinato, no outro se tornaram os caçadores, tendo em mãos a autorização real para matar em forma de contra-ataque. Esther até suplicou ao rei Assuero que o decreto fosse anulado, mas não sendo isso possível, pelo menos a chance de se defender, o povo de Deus obteve. Alguns eruditos concordam que este ato deveria ser classificado como autodefesa. Entretanto, quando mulheres e crianças indefesas são incluídas na lista de alvos da ira hebreia, passamos a entender melhor a brutalidade que envolveu aquele evento. Certo é que nos sagrados relatos bíblicos vemos sempre sendo aniquiladas populações inteiras, quando estas se opunham ao povo de Deus, como ocorreu com alguns dos povos cananitas. Para os descrentes na palavra, isto soa como uma grande contradição à mensagem central bíblica de um Deus cuja essência é o amor e faz tudo o que é necessário para resgatar sua criação perdida. Como um ser semelhante a este pode autorizar e ajudar na matança de inocentes? Muitas são as respostas para esta questão. Contudo, podemos afirmar que Deus é amor e sim, Ele faz tudo o que for necessário para resgatar os seres criados à sua imagem e semelhança. Porém, quando estes seres o rejeitam e também a sua oferta de salvação, o que mais pode ser feito por eles? Ao rejeitar a Deus, vira-se também as costas à sua proteção, à sua providência, à cura que ele oferece, à sua paz, às suas bênçãos. Não resta outro destino ao que rechaça a presença divina que o de encarar cedo ou tarde a morte. Felizmente, para aqueles que permanecem no amor de Deus, há pelo menos momentos de paz e alegria. Os versos 16 e 17 falam sobre festa em comemoração à providência divina que deu ao povo judeu a oportunidade de se defender. Mordecai, o homem do momento e agora administrador de todos os bens que outrora pertenceram a Amã, foi quem gerenciou todo o processo de elaboração e distribuição do decreto real que concedia aos judeus a autorização de autodefesa. Isso aconteceu no mês de Sivan, ou seja, junho-julho do nosso calendário, no ano 474 a.C., pouco mais de 2 meses após o primeiro decreto sugerido por Amã. Faltavam cerca de 8 meses para o grande desfecho que marcaria aquela geração e seria lembrado até os nossos dias. Amanhã, vamos falar sobre como se desenrolaram os fatos do fatídico 13º dia do 12º mês. Fiquemos agora com a leitura do capítulo 8, feita por Sueli Ferraz. O livro de Esther, capítulo 8. O decreto do rei em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel-selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu, e Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela levantou diante dele e disse:
Se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, filho do Agagita Hamedata, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Assuero respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Ester, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem com anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com seu anel poderá ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos satrapás, aos governadores, aos nobres e os 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram regidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Assuero, selou as cartas com o anel selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes, das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse, a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Assuero no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província, levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montados a cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidade de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, aonde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam aos outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles.